Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre o anjo do Senhor. Ontem falamos muito sobre ele, mas citamos vários textos do Novo Testamento. Judas 9, Apocalipse capítulo 12, primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, João 5, 28. Esses são versos que falam tanto de Jesus como o anjo do Senhor, ou o arcanjo Miguel, ou Miguel. Todos esses são a mesma pessoa, só que agora o título anjo do Senhor, quando é descrito no capítulo 3 de Êxodo, você vê ali, irmãos, vários elementos de que aquele anjo do Senhor, Deus se intitula pela pessoa que ele é e pelo que ele queria fazer. Ou seja, Jesus é o mensageiro do Pai para a nossa salvação. Lembrando, nós não somos a mensagem, mas nós levamos a mensagem. Jesus aqui, ele não só era a mensagem, como ele levou a mensagem. Ele em si é a própria carta viva de Deus para conosco. É tanto que ele é chamado de Deus conosco. Jesus, ele é a própria imagem do Pai, no sentido de que ele veio revelar o caráter do Pai. Através de sua mensagem, através de sua pessoa, Jesus mesmo é descrito como uma própria palavra. No princípio era a palavra, então ele é descrito de palavra, verbo, como também aquele que responsabiliza os seres humanos por esse ofício. No capítulo 3 de Malaquias, você vê ali o verso 1 em diante, falando do anjo do Senhor, que seria o próprio João Batista, que prepararia o caminho para o anjo do Senhor, o anjo do concerto, que está falando do próprio Jesus. Então, os títulos ali que são dados são para entendermos que eles são mensageiros de Deus para trazer aqui a sua mensagem. Nesse capítulo 22, irmãos, naquele período onde Abraão foi convidado, né, Deus pediu para Abraão oferecer o próprio filho em holocausto. Quando fala assim, e o anjo do Senhor disse, Abraão, não faças isso, porque não me negaste. Esse anjo do Senhor que está dizendo isso não é ninguém senão o próprio Cristo. Porque os verbos ali estão na primeira pessoa. Não me negou, ou seja, você não negou a mim. Você não fez algo contra mim. Mais adiante, nós encontramos isso no capítulo 31, verso 3 também de Gênesis. Juízes 21, verso 1 e 2, ali com Gideão. O próprio capítulo 6 de Juízes, do verso 11 a 22. Zacarias 3, de 1 a 2. Todos esses falam sobre o anjo do Senhor, depois falam assim, e Deus disse, e Deus falou. E Deus então confirmou, evidenciando que são as mesmas pessoas. Pronto, esclarecendo aqui esse ponto, essa pergunta aqui de baixo diz assim, ó, como Deus explicou a Moisés por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados? Bem, o texto fala, irmãos, de pelo menos 6 verbos de ação da parte de Deus. E no verso para memorizar, que está em Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, nós falamos um pouco sobre esse verbo de ação lá no livro de Êxodo, ou na lição de sábado. E os verbos de ação são eu vi, ouvi, conheci, desci, saí e levei. Esses verbos envolvem uma interação muito grande da parte de Deus. Quando ele fala isso, irmãos, isso aqui é uma resposta ao que está lá no verso para memorizar da semana passada. Quando ele fala assim, eu vi o clamor do meu povo, o gemido. O povo de fato estava clamando. Patriarcas e profetas falam que o povo orou muito para que Deus intervisse naquela causa. E Deus de fato interviu. Como o anjo do Senhor, e é interessante porque esse é um título que é dado muitas vezes na Bíblia para mostrar Cristo como um batalhador. Aquele que vai agora afrontar o mal, aquele que vai agora desarraigar o mal, que vai desfazer do mal. É um título que é dado para ele para que ele se mostre como um comandante. Isso foi com Gideão, isso foi com Josué, isso foi também com o próprio Moisés. O próprio capítulo 34 do livro de Salmos, quando fala sobre Deus, depois ele fala embaixo, o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e os teme e os livra. Também entendemos que seria ali a mesma pessoa. Então, assim, temos a clareza de que esse título de Cristo é dado como um comandante, como ele disse ao próprio Gideão. Eu venho como comandante um chefe, né, um líder um comandante do Deus de Israel. Ou seja, Deus estava mostrando ali quem era ele para o próprio Gideão. E aí você para e pensa, quem é Deus para você? Você às vezes não deve guerrear, ou muitas vezes não deve guerrear com a sua mão. Melhor dizendo, nunca deve guerrear com a sua mão. Lembre-se que Deus disse para Moisés, com mão forte e com braço estendido, tirarei o meu povo de lá. E a promessa de Deus foi real. Foi ele que tirou o povo de lá, coisa que Moisés não poderia fazê-lo. Então, dentro da situação que você passa, fique consciente, Senhor, eu sei que o Senhor pode me tirar dessa situação, pois o Senhor é o meu comandante. E aí diz o hino, né?
Grande comandante, Cristo nos será, nesta guerra santa, à frente batalhar. Sempre suas hostes nos será enviado. Aí diz, há de até o fim lutar, sempre avante, manda o general, sempre avante, guerra contra o mal. Firmes, fortes, nunca vacilar, com Jesus havemos de ganhar. Então, esse comandante é o próprio Cristo, que intervém em nossa causa e nos livra de todo o mal. Isso acontecerá, irmãos, quando este mundo acabar. Quando Cristo vier a este mundo e nos trouxer eterna redenção. Que eu e você vivamos aceitando o senhorio do nosso comandante e que Cristo seja o Senhor de nossa vida. Vamos orar? Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor se mostra para nós, se revela para nós como aquele anjo que assiste nossas causas e intervém em nosso socorro. Muito obrigado a Deus por seres um Deus tão zeloso, cuidadoso, amoroso e que intervém em nossa causa. Dá-nos neste dia a tua paz, perdoa nossos pecados, Senhor, e nos livra do mal, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.